Salvação, salvação, dom gratuito de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso? A salvação, que é um dom gratuito de Deus para toda a humanidade. Qual é o princípio da salvação? Qual é a causa da salvação? Hoje a gente vê as pessoas estabelecendo aí para a salvação um bocado de meios, de regras e de normas para o homem viver, senão não é salvo. Mas diante daquilo que Deus nos mostra para que alcancemos a verdadeira salvação que vem dele, qual é o princípio, qual é a causa, qual é o caminho, por onde é que alcançamos essa salvação, que é um presente, é um dom, é uma dádiva. É algo que Deus proporciona para o homem sem o homem merecer. E qual é o princípio dessa salvação? Porque hoje, se você for analisar dentro das religiões, onde vive a maioria da humanidade, cada religião estabelece regras, meios, princípios como forma de graça para alcançar a salvação. Cada religião tem os seus parâmetros, estabelecem regras, estabelecem meios, estabelecem princípios que não se submetem àquilo que o Evangelho revela sobre a salvação que Deus oferece ao homem. Qual é o princípio que o Evangelho mostra para o homem perdido, pecador, receber de graça a salvação que vem de Deus para ele? Qual é o princípio, qual é o meio, qual é a condição? Qual é a condição que o Evangelho nos mostra para que a gente alcance e receba a salvação que Deus nos oferece? Se você for examinar dentro da religião católica, evangélica, budista, testemunha de Jeová, mormons e outros conceitos, outras instituições de denominações evangélicas, como dentro das Assembleias de Deus, dentro das igrejas adventistas, dentro das igrejas Congregação Cristã do Brasil, dentro das igrejas evangélicas Deus é Amor. Cada uma dessas instituições religiosas, eles vão colocar, adicionar, acrescentar, estabelecer meios, regras, princípios para você ser salvo. Se você for buscar salvação, viver com Deus dentro dessas igrejas, religiões. Mas se você analisar e crer no Evangelho, você vai conhecer a verdade por onde você encontrará a salvação. Você vai conhecer o princípio para você obter a salvação de Deus. Pelo Evangelho, não por igrejas evangélicas. Pelo Evangelho, a gente vai ter o conhecimento da salvação. Bem, vamos fazer uma breve análise aqui. Vamos examinar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus em relação à salvação. Vamos lá. Já começa Jesus, que ele que trouxe a revelação da verdade por onde o homem é salvo. Jesus que trouxe todo o conhecimento para o homem ser salvo. Jesus que veio pregando o Evangelho. O Evangelho é a revelação de Deus para aonde o homem encontra o conhecimento para a sua salvação. É pelo Evangelho. Esse Evangelho não foi pregado por anjo, não foi pregado por homens, nem por profeta. Foi trazido ao mundo por Jesus. Jesus que trouxe a graça e a verdade para o conhecimento da humanidade, para que a gente viesse ter a luz de Deus, iluminando o nosso entendimento, para encontrar-se no caminho que leva a Ele para a salvação. É pelo Evangelho. Então vamos analisar aqui qual é o princípio da salvação, não pelas religiões, não por igrejas evangélicas, não por doutrina de pastores, não por conceitos de filósofos, de teólogos, de nenhum outro meio. Vamos analisar o princípio da salvação pelo Evangelho. E aí a gente vai começando por João capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus ele vai ali pregar o Evangelho para Nicodemos,
Jesus, ali nesse contexto do capítulo 3, ele está pregando o evangelho a Nicodemos. Jesus vai dizer, porque Nicodemos estava cego. Nicodemos não tinha o conhecimento da verdade que libertava o homem, para o homem conhecer o caminho para Deus. Nicodemos estava com a mente presa na religiosidade. Nicodemos, por ser um mestre da lei, ensinador das escrituras, lá em Israel, mas ele não conhecia aquilo que as escrituras revelavam. Por quê? Porque o diabo ele cega o entendimento do homem, para que o homem não resplandeça a luz do evangelho, para que o homem não tenha o conhecimento de Cristo. Todo o trabalho do diabo é tirar o conhecimento de Cristo daqueles que precisam conhecer Jesus para ser liberto. Jesus é a verdade e nós precisamos conhecê-lo para ser livre e liberto. E o diabo ele trabalha nisso, mesmo que os homens usem as escrituras, mas o diabo cega o entendimento deles para que eles não entendam a verdade do evangelho. Os homens estão aí usando as escrituras e criando conceitos que faz o homem desviar do evangelho. Esse é o maior erro do ser humano, desfazer, desviar da verdade do evangelho. Esse é o trabalho do diabo, usando esses homens corruptos de entendimento, cego por Satanás, para distorcer a verdade do evangelho e pregar conceitos, princípios, meio, regras, normas, levando o homem a sair do que o evangelho mostra para alcançar a salvação. E criando meios para a salvação. Então, por isso que eu digo a você, não fique preso, guiado, dirigido, alienado, dominado, dependente de Deus, de caminho com Deus, dentro de igreja, aonde está lá estabelecidos os preceitos dos homens. Venha para o evangelho. Seja prudente. Venha buscar o conhecimento de Deus, do princípio da salvação no evangelho. E agora eu convido você para analisar o princípio da salvação no evangelho, naquilo que o evangelho revela, não naquilo que os pastores pregam dentro das igrejas. João 3,16. Jesus pregando a Nicodemos, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos continuar. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, a humanidade, fosse por ele salvo. Vamos continuar, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Isso está aqui, revelado. O próprio Jesus pregando, isso é o evangelho. Isso aqui é o evangelho. João 3, 16 ao 18. Jesus vai mostrar por onde o homem vai ser salvo. Qual foi a causa da salvação? Qual é o princípio da salvação? Qual é o mérito da salvação? Quem proporcionou para o homem a salvação? Jesus vai mostrar aqui que foi Deus, o Pai. Enviou o Filho com essa finalidade, para salvar o homem, para que o homem não venha sofrer a morte eterna, mas para que, crendo nele, no Filho, tenha a vida eterna. Em canto nenhum você vai encontrar o princípio da salvação dentro de nenhum ritual religioso, dentro de nenhuma vida religiosa, dentro de nenhum cerimonial religioso, nem batismo dentro de água, nem ceia, nem sábado, nem dízimo, nem coisa alguma que o povo vive dentro das igrejas, como como mérito, como meio, como adicional para ser salvo. Quem coloca isso é o diabo através dos homens mentirosos, que criam preceitos e dizem que são de Deus. Não é. Vai de encontro ao evangelho. Vamos aprender qual é o princípio da salvação que o evangelho mostra. Vem cá, eu pergunto, qual é a causa da salvação? Eu serei salvo porque eu sou de uma religião evangélica? Eu serei salvo
porque eu sou batizado dentro de um ritual, de um cerimonial das instituições evangélicas? Qual é a causa da salvação? É porque eu guardo o sábado? O que é que o Evangelho mostra? Hebreus capítulo 5, versículo 9. Aprenda aí qual é a causa da salvação. Olha aí a causa da salvação. Aprenda aí qual é o princípio da salvação. Hebreus 5, 9. Sendo ele consumado, ele é Jesus, veio ser a causa. Ele veio ser a causa da eterna salvação. Observação. Para os que lhe obedecem. Obedecer é crer. Crer no Evangelho. O Evangelho mostra Jesus. Logo, é em Jesus que eu tenho que crer para ser salvo. Porque a causa, o princípio para a salvação do homem é Jesus Cristo. Ele morreu para poder ser a causa da salvação. Ele morreu para garantir ao homem a verdadeira salvação. Ele morreu para colocar para o homem à disposição de um meio de salvação. Pela morte de Cristo, somos salvos. Se crê nele. É para quem crê em Jesus. A Bíblia é bem clara. Salvação não é para quem é bonitinho. Salvação não é para quem é de religião. Salvação não é para quem é bonzinho. Salvação não é para quem é batizado ou guarda sábado ou é dessa ou daquela instituição. Salvação é para quem crê em Jesus Cristo. Isso é fé com entendimento. Não é uma vida de devoção religiosa em nenhuma instituição. É por fé, com entendimento, naquilo que a Bíblia revela. O Evangelho de Cristo. Que Jesus, ele é a causa da salvação. A causa da salvação, o mérito da salvação, o princípio da salvação, não é uma vida dentro de nenhuma religião. Não é uma vida de nenhum sacrifício religioso. Não é uma vida cumprindo nenhuma regra. Não é uma vida vivendo nenhum cerimonial religioso. O princípio da salvação é crer em Jesus. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, permanece condenado. É isso que a palavra revela. É isso que nós devemos guardar, viver e estar firmado. Não é no que os homens estão ensinando aí, não. Ah, se você não estiver na igreja, não é salvo. Ah, se você não for batizado, não é salvo. Ah, se você não guardar o sábado, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Gente, saiam dessa mentira. Vão conhecer a verdade, o Evangelho de Cristo. O povo persiste. O povo continua, despreza a verdade para poder continuar vivendo suas mentiras e pregando. O povo vive dentro dessa mentira e prega ela. E ai de quem for pregar a verdade para esse povo, dentro das religiões, principalmente das igrejas evangélicas. Eles se colocam como de Deus e não querem ouvir ninguém. Eles se acham que estão com a verdade. Estão mais cegos do que os do mundo. Do que os do mundo não, porque eles também são do mundo. Estão mais cegos do que os que não estão dentro dessas igrejas, desse sistema religioso. Porque para não ser do mundo tem que estar em Cristo. Não é dentro de igreja evangélica. A maioria dos religiosos evangélicos, eles acham que não é do mundo, não. Nós não somos do mundo. Fulano saiu da igreja, voltou para o mundo. Esses que estão dentro dessas igrejas estão no mundo mais preso, mais cego, mais condenado do que aqueles que não estão dentro de igreja. É onde o diabo tem prendido esse povo, nessas quatro paredes, dentro das algemas do sistema religioso. Onde prendeu, escravizou o povo aqui, ó. A mente cauterizada, a maior prisão é a mente, é mental. É aí que o diabo prende. Quantos estão escravos dentro de religião? Quantos estão oprimidos, angustiados? Quantos estão em depressão, perturbados dentro das religiões? Quantos estão fanáticos, perderam a razão, a noção, o entendimento, não vivem mais para si, não conseguem mais viver no mundo normal, vivem um mundo fanático dentro de uma dimensão espiritual que eles criam na religião. Preso. Os maiores fanáticos do mundo são os que vivem na religião. Vê aí o fanatismo dos muçulmanos, que matam outros e se matam. Olha o fanatismo dos budistas, dos católicos, dos evangélicos. O mundo dele, a vida dele é dentro do sistema. Ele não consegue viver o mundo normal que Deus criou para os homens viver. Eles são escravos do sistema. Ele vive na bolha do sistema. E eles entendem que estão indo para Deus, privados de Deus, na bolha do sistema. Então, eu estou trazendo aqui um esclarecimento de qual é o princípio da salvação de Deus para os homens. Qual é o princípio da salvação que a Bíblia revela? É alguma religião para você ser salvo?
É algum ritual religioso dentro de alguma religião? É algum cerimonial que você tem que praticar dentro da religião para ser salvo? Qual é o princípio da salvação? É Jesus Cristo, irmão. Os apóstolos nunca pregaram a ninguém nenhuma vida de devoção religiosa, dentro de nenhum sacrifício religioso, dentro de nenhuma prática religiosa, ou nenhum cerimonial, ou nenhuma obrigação religiosa para ser salvo. Os apóstolos pregaram Jesus. O apóstolo Pedro, Atos 4,12, vai dizer: em nenhum outro há salvação. Pedro não pregou salvação em batismo de água. Pedro não pregou salvação dentro de nenhuma igreja ou instituição, porque os apóstolos não pregaram isso. Pedro não pregou salvação guardando sábado, guardando lei. Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É por Jesus, é por Jesus. Ele é o princípio, é a causa da salvação. Não é um cerimonial, uma vida religiosa, uma instituição religiosa, uma vida de sacrifício religioso. É Jesus, irmão. O próprio Jesus, ele vem mostrando isso. Ele diz: eu vim salvar. Então ele mostra que ele é quem salva. Ele disse: quem crê em mim será salvo. Ele mostra que o único meio para o homem ser salvo, a condição é crer nele. É crer nele. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo vai pregar aos irmãos dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante a vida dentro da igreja, não é mediante ao batismo nas águas, não é mediante a guardar o sábado, não é mediante a dar dízimo, não é mediante a nenhuma prática religiosa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. Nada vem dos homens, é de Deus. A salvação é um dom de Deus. É de graça para o homem. Não é pelo mérito do homem ser religioso. Não é pelo mérito do homem ser batizado. Não é pelo mérito do homem dar dízimo ou guardar sábado. Nem por bondade nem caridade. Nem por ser justificado por viver religião. A salvação é um dom gratuito de Deus. E qual é a única condição que Deus quer? Para o homem receber e alcançar essa salvação por meio da fé. O que é a fé que me leva a alcançar o dom gratuito de Deus? É a confiança, é o crer, é obedecer, é estar convicto naquilo que Deus me mostra pela palavra dele. Essa fé é em Jesus, não é uma fé numa igreja, numa religião, num sacrifício religioso, não é a fé no guardar sábado, não é a fé no ser batizado, não é a fé em dar dízimo, não é a fé em estar dentro da igreja, é a fé em Jesus, aonde eu devo estar e a palavra dele em mim, para que eu seja salvo. Qual é o princípio da salvação? Vamos ver o que Paulo vai escrever lá na sua carta a Tito. Capítulo 2, versículo 11. Mas Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Qual foi a graça de Deus manifestada? Qual foi o favor de Deus que ele manifestou no mundo para oferecer ao homem salvação? Esse favor, essa graça, é Jesus, irmão. É por Jesus que o homem encontra a salvação. É por Jesus que o homem encontra o caminho para Deus. É por Jesus que o homem tem a remissão dos pecados de Deus. Por Deus, o perdão dos pecados. É por Jesus que o homem encontra a graça e a misericórdia de Deus. Essa graça que Deus manifesta, esse favor de Deus para a humanidade, chama-se Jesus. Não é a igreja, a Congregação Cristã do Brasil que diz que é a graça. Não é a igreja adventista. Não é a igreja Assembleia que diz que é de Deus. Não é a igreja mundial que diz que é do poder de Deus. Não é a igreja universal que diz que é do reino de Deus. Essa graça é Jesus. Essa graça não é um batismo nas águas. Não é um ritual, um cerimonial de guardar sábado, dar dízimo, tá tomando ceia, tá vivendo cultos dentro da igreja. Essa graça é Jesus. O princípio da salvação. Para o homem alcançar a causa da salvação é Jesus Cristo para aquele que nele crê.
O apóstolo Paulo, pregando, ele vai dizer assim: palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Você pode ver isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo diz. Ele diz: Jesus Cristo veio ao mundo para quê? Para salvar. Ora, se tivesse algum meio de salvação, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse salvo porque ele é batizado, porque ele é de uma igreja, porque ele guarda o sábado, porque ele dá dízimo, porque ele é da igreja A, igreja B, se tivesse algum mérito, algum meio, alguma virtude, algum princípio neste mundo para o homem ser salvo, Deus não enviaria o Filho. O homem estava perdido, sem saída, sem porta, sem caminho, por onde pudesse voltar para Deus. Esse caminho foi estabelecido, não foi pelo pastor, nem pelo papa, nem pelo padre dentro da igreja. Esse caminho foi estabelecido pelo próprio Deus. A salvação de Deus foi operada do céu, vindo para a terra. O véu do templo se rasgou, não foi de baixo para o alto, foi do alto para baixo. Isso é mostrando que começou a ação de Deus para trazer o homem salvação na terra. Veio de Cristo, veio por Cristo a manifestação do amor de Deus. A causa da salvação é Jesus Cristo, não é uma vida religiosa, não é trabalho religioso, não é cerimoniais religiosos, não é vida de devoção religiosa dentro de nenhuma igreja ou religião. A causa da salvação é Cristo para todo aquele que nele crê. Crê em Jesus não é tornar-se escravo, preso, negócio, dependente, propriedade de uma religião e passar a viver dentro dela, no sacrifício religioso, nas obrigações, na penitência, nos flagelos e dentro das ordenanças religiosas, como se fosse meio para estar em Deus garantindo a salvação. Crer em Jesus é ter o entendimento daquilo que ele fez por você e nisso está convicto, com ousadia de que você está recebido por Deus. Crendo nisso, você recebe o perdão de Deus. Crendo nisso, você está na comunhão com Deus. E a partir daí, você agora vai ser guiado pelo próprio Deus. Não é por igreja, nem por doutrina de igreja. É por Jesus na direção da sua palavra. E quem nos guia é o Espírito Santo. E ele nos guia não é dentro de igreja, ele nos guia na palavra. Qual é o princípio da salvação? Meus amados irmãos, hoje a multidão desse povo dentro das religiões estão perdidos do caminho da salvação. Meus amados irmãos, que absurdo o que esses líderes religiosos dentro das suas religiões e igrejas estão fazendo, distorcendo a verdade do Evangelho, tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, colocando de lado o sacrifício de Cristo, por onde o povo pode ser salvo, e colocando suas vidas de igreja, obrigação de igreja, sacrifício de igreja, cerimonial de igreja, ensinando o povo que o povo, para ser salvo, tem que estar dentro das igrejas, cumprindo tudo aquilo que eles determinam, não é Cristo. Cristo não mandou ninguém ir para nenhuma igreja, começa por aí. Cristo não mandou ninguém guardar sábado. Cristo não mandou ninguém dar dízimo. Jesus não mandou ninguém estar sob a autoridade de nenhum líder religioso, nem papa, nem padre, nem pastor. Jesus não mandou ninguém ser batizado, nem dar dízimo, nem guardar sábado, e nem estar dentro de igreja nenhuma para ser salvo. O que Jesus ensinou foi: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, isso é o que ele ensina. Aonde eu devo estar, irmão Hélio? É na Igreja Assembleia de Deus? É na Igreja Batista? É na Igreja Congregação Cristã do Brasil? É na Igreja Adventista? Não! Não! Se você estiver por aí, vai se perder de Deus, está perdido de Deus. Você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo em você, guiando você, que é a luz de Deus. Aprenda isso. Aprenda isso. Hoje, dentro das igrejas, o povo está perdido, é muita heresia, é muita doutrina de demônios, é muito movimento vã, é muito homem se fazendo mediador, se fazendo guia, se fazendo autoridade de Deus para o povo seguir a eles, obedecer a eles, submeter-se a eles, e o povo desviado de Cristo, porque dentro das igrejas o povo está desviado de Cristo, dentro das religiões.
O princípio da salvação não é uma vida dentro de nenhuma religião. O princípio da salvação não é uma vida cumprindo devoção, regra, norma, prática de nenhuma igreja ou religião. O princípio da salvação é o conhecimento de Cristo e nesse conhecimento você está. Salvação não é questão de igreja ou religião. Salvação é questão do conhecimento da verdade do Evangelho. Para você ser salvo, tem que crer no Evangelho. Não adianta estar dentro de igreja evangélica. O princípio da salvação, a base para você estar em Deus, não é uma igreja, nem uma religião. É o Evangelho. Se não tem o conhecimento do Evangelho, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo se não tiver o conhecimento do Evangelho e se não crer dentro da direção do Evangelho. Não adianta, irmão. Os católicos estão perdidos porque eles não estão crendo. A vida de regra de fé e prática dos católicos, dos que vivem na doutrina católica, não é o que o Evangelho ensina. Os evangélicos estão perdidos porque a vida de regra de fé e prática, a doutrina, as práticas religiosas que os evangélicos vivem, não é o Evangelho de Cristo. Aí é o que eu sempre digo, não confundam igrejas evangélicas com o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com a igreja evangélica. O que o povo está vivendo, praticando, aprendendo dentro de igrejas evangélicas, não é o Evangelho de Cristo. Primeiro, o povo está com a sua mente cauterizada, alienada, dentro de uma dependência da igreja, como se fosse para Deus. O Evangelho não ensina isso. O lugar que o salvo tem que estar não é uma igreja evangélica, é em Cristo, pelo conhecimento dele, na palavra dele. Esse é o lugar, esse é o alicerce, esse é o fundamento que nós, cristãos, crentes, salvos em Jesus, devemos estar e perseverar. A palavra de Deus vai dizer, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Paulo não orienta ninguém. Cuide da sua vida na igreja. Olhe, não deixe a sua vida na igreja. Olhe, vá para os cultos da igreja. Vá adorar a Deus na igreja. Vá buscar a Deus na igreja. Vá servir a Deus na igreja. Olhe, vá para a igreja para que você seja salvo. Não. É doutrina, é ensino, é conhecimento. Cuida da tua vida estando no conhecimento do ensinamento de Cristo. Não é dentro de vida de igreja, de sacrifício, de formalidade, de usos e costumes, de vida escrava dentro de obrigação de igreja. É da doutrina. O salvo tem que estar cuidado, tem que ser prudente para estar com a sua vida direcionada, andando na doutrina de Cristo. Não é dentro de obrigações de culto, de tarefa, de ordenança de igreja, pelos homens. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Agora eu pergunto, você sabe o que é a doutrina de Cristo? Mas, irmão, é do que é a doutrina? A instrução, a orientação, o ensinamento. Você sabe o que Cristo ensinou? Você sabe o que Cristo orientou? Você sabe o que é que Cristo nos orienta, nos instrui a viver para se manter na vida com Deus por meio dele? Será que Jesus ensinou alguém a ir para a igreja alguma? Será que Jesus ensinou alguém a estar indo para culto, fazendo participação de ritual, de cerimônia, guardar sábado, dar dízimo e viver tudo isso que o povo vive nas igrejas hoje? Será que Cristo ensinou tudo isso que o povo hoje são ensinados e instruídos dentro das igrejas para o cristão viver? Não. Jesus não orientou seus discípulos a estar dentro de nenhuma instituição religiosa. Ao contrário, cuidado para que não seja presa a negócio dos homens. O lugar que nós temos que estar, que Jesus ensinou, foi: estejam em mim, aprendam de mim, sigam a mim, creiam em mim. Jesus não mandou ninguém estar submisso, escravizado na regra, no domínio da autoridade dos homens, dentro da hierarquia religiosa, nos sistemas religiosos, onde os homens estabelecem a autoridade deles sobre o povo como se eles fosse o representante de Deus para o povo. Jesus não disse, siga o pastor, ele disse, siga a mim. Jesus não disse, vá para a igreja, ele disse, venham a mim. Então, meus amados irmãos, é muito sério isso.
Eu tenho sido uma pedra de tropeço para o sistema. Eu tenho aborrecido os líderes do sistema. Eu tenho sendo incômodo aos religiosos que vivem escravos, discípulos do sistema. Eles não suportam ouvir o que eu prego, porque a luz aborrece as trevas. E eu prego a luz, a verdade, que é Cristo, a palavra dele. Eles não suportam. Eles não aceitam. Eles querem viver escravo como negócio propriedade do sistema religioso, dentro do temor, do domínio, da obediência aos seus líderes, não a Jesus. Então, quando você vai examinar o Evangelho, o princípio da salvação, qual é a causa da salvação pelo Evangelho, você vai ver que o que esses homens ensinam dentro das igrejas evangélicas, dentro das religiões, das seitas, de todos os grupos que se dizem de Deus, você vai ver que eles estão ensinando totalmente fora do Evangelho. Estão falsificando, estão tirando o povo da direção do Evangelho. Aí vem os padres e diz assim, quem não estiver na igreja católica não é salvo, porque o único lugar do homem ser salvo é na igreja católica. Aí vem os testemunhos de Jeová e diz, não, quem não for testemunha de Jeová não é salvo. Porque o lugar dos salvos, os verdadeiros testemunhos de Deus que vão ser salvos, é os que estão nos testemunhos de Jeová. Os mormons dizem a mesma coisa. Os evangélicos dizem a mesma coisa. Quem não estiver na igreja não é salvo. Os pastores ensinam que o povo tem que estar na igreja, porque o lugar de ligação com Deus, de ser salvo, é na igreja. E todos eles vão pregar isso. Todos eles, instrumento de Satanás, tirando o povo da verdade do Evangelho. O Evangelho nos ensina que o lugar onde devemos estar para ser salvo é em Cristo, pela fé. E a palavra dele é em nós, nos guiando e nos dirigindo. Amém? Então eu trouxe aqui um esclarecimento para vocês analisar. Para que vocês possam ser esclarecidos, que esse é o meu objetivo, esclarecer. Mostrar para o povo a verdade que o povo precisa conhecer. Agora, meu trabalho é pregar. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Entendeu? Eu não estou aqui para forçar ninguém a deixar dessa religião e vir para essa. Religião por religião, tudo é igual. Nenhuma leva você a Deus. Se você quer ir para Deus, não vá buscar a religião verdadeira, não. Se você quer encontrar Deus, vá conhecer a verdade. Deus não colocou nenhuma religião para o homem chegar a Ele. Deus colocou o conhecimento da verdade para o homem conhecer e chegar a Ele. Se você quer salvação, vá buscar o conhecimento por onde você vai ser salvo, que o Evangelho mostra. Jesus Cristo é a causa da salvação. Se você quer continuar vivendo a sua religiosidade, sendo negócio dos homens, escravo de sistema, de ordenança, de fardo, de jugo, de obrigação religiosa, seja escravo. Permaneça aí com a sua vida dependente de uma comunhão com Deus dentro dessa religião. Você está perdido, vai se decepcionar. Todos os que vivem dentro da direção das religiões vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno quando desta vida partir para a eternidade. Pensando que vão estar com Deus, vão estar sendo desviados da vida com Deus, porque estão no caminho errado, irmão. Eu não estou dizendo que a religião certa é essa, aquela ou aquela outra. Não estou dizendo que o caminho para Deus é essa ou aquela outra religião. Deus não deixou nenhuma religião, nenhuma igreja evangélica, como meio, como caminho, como porta, para ninguém chegar a Ele. Se não for por Jesus, você continua perdido. Você pode ser da maior religião que for do mundo, do mais famoso pastor, da mais esplendosa igreja que for. Não tem nada, isso aí não tem nenhum valor para a tua vida com Deus. Vá buscar conhecer a verdade que liberta. Essa verdade é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único meio de salvação que Deus estabeleceu pela sua bondade, amor e misericórdia para mim e para você. E quem nele crê será salvo. Agora, quem não crê nele permanece condenado. Crer em Jesus não é dizer eu creio em Jesus seguindo a doutrina da Igreja Católica. Crer em Jesus não é dizer eu creio em Jesus sendo conduzido, devoto e praticante à doutrina das igrejas evangélicas. Crer em Jesus é se converter a Ele,
renunciar e se negar a ele, guardando e praticando a palavra dele, que essa é a doutrina, essa é a regra, essa é a instrução, esse é o princípio, esse é o mérito por onde nós somos aceitos por Deus. É por Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Foi o que Jesus disse. Jesus disse: o homem prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Esse está com a sua vida edificada verdadeiramente em Deus, na rocha. Mateus 7, 23. Então é isso que eu estou aqui mostrando para vocês. Eu vejo as pessoas se gloriando na sua religião, na sua vida de usos e costumes, nas suas práticas religiosas. Não, porque eu sou da Assembleia, eu sou da congregação, eu sou da Adventista, eu sou disso, daquilo e daquilo outro. Todos se gloriando nas suas religiões e nas suas religiosidades, na sua vida de devoção, de formalidade religiosa, achando que esse é o mérito, essa é a causa, essa é a forma por onde eles estão em Deus. Estão perdidos de Deus, irmão. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim e me segue não permaneça nas trevas. Quem não está em Jesus pode estar na religião evangélica, católica, espírita, budista, xiita, mormon, testemunho de Jeová, candomblé, papapá, porque é tanta religião, continua nas trevas, meu irmão. Continua perdido, continua no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, porque o único meio, a causa, o princípio para o homem chegar a Deus e alcançar a salvação e sair das trevas da condenação é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Não é igreja, não é prática de igreja, não é sacrifício religioso de igreja, não é culto de igreja, não é objeto de igreja, não é cerimônia de igreja, não é guardar sábado dentro de igreja, não é ser batizado dentro de igreja, não é dar dízimo dentro de igreja, não é usar véu dentro de igreja, não é estar dentro de igreja, é estar em Cristo, aleluias. E esse é o lugar para o homem perdido encontrar salvação, é em Jesus e andar por Jesus, guardando e praticando a palavra dele, sendo fiel e devoto, não à doutrina de nenhuma igreja, por nenhum líder religioso. Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Fidelidade a Cristo, não a religião, não a líder religioso. Ser fiel até a morte, meu irmão. Perseverar até o fim para ser salvo em Cristo. E ter cuidado para não desviar de Cristo. Porque o diabo está colocando vários ensinos, várias doutrinas, vários movimentos, vários conceitos que muitos estão desviados. Muitos estão desviando. E o pior de tudo, estão perdidos pensando que estão salvos. Estão mortos com o nome de que vive. Estão vivendo uma vida de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão. Uma vida de fé cega, reprovada. Por quê? Porque não estão guiados pela luz. Estão guiados nas trevas, pelos homens dentro das religiões. E aqui você aprendeu qual é o princípio e a causa da salvação. Hebreus 5:9. Sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação. A causa da salvação é Jesus Cristo. Não é nenhuma vida de igreja e nem tampouco nenhum ritual, sacrifício ou cerimonial de igreja. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos. Não seja mais escravo, dependente, propriedade, negócio de nenhuma religião. Não coloque sua vida na dependência de uma vida sacrificada dentro de obrigações religiosas. Entregue-se a Jesus, confia nele e coloque a sua vida no Senhor, dependente dele, para você estar com Deus. Amém? Evangelista Wellington Ramos, aquele que recebeu a vocação para evangelizar, levar o ensino, a instrução da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se você assim desejar e querer mais ensinos, esclarecimento, instruções, vai lá no meu canal no YouTube, no Kawai também, no Instagram e aqui no Face. Estou sempre ministrando a luz de Deus que dá entendimento aos simples. Amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus Cristo para o Senhor e toda a família que se encontra aí no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água. Nosso irmão Edinaldo Nogueira.